Páscoa geralmente é vista como um evento quase infantil atualmente, né? O foco são os ovos de Páscoa, né? Procurar ovos em outras culturas, principalmente nos Estados Unidos, né? Procurar o coelhinho da Páscoa. Mas esse significado mudou bastante ao longo dos séculos e a gente vai falar sobre a origem tanto da Páscoa quanto do simbolismo da Páscoa. Eu sou a Toledinho, professora aqui do Humanizando, e vamos tratar desse feriado tão saboroso e como que ele foi ressignificado ao longo do tempo. Né? Estou aqui com o meu tabletzinho, com a minha garrafinha comicamente grande, cheia de adesivo dos meus alunos, e vamos começar aqui. Gente, a origem e simbolismo da Páscoa remonta muito antes do cristianismo. Isso muita gente não sabe. O cristianismo, ele se apropriou de uma festa, de um festival pagão que simbolizava o final do inverno e o início da primavera. E essa deusa da primavera seria Ostara. E tinham símbolos que indicavam, que simbolizavam mesmo Ostara, que seria o coelhinho, né, a lebre, e o ovo. Por quê? Por causa da questão da fertilidade, da renovação, de voltar à vida. Né? Porque o inverno, principalmente no hemisfério norte, que é onde Ostara é celebrado, o inverno ele é muito intenso, né? Então, a primavera é como se fosse uma volta à vida, é uma volta às flores, né? Enfim, um renascimento de fato. Então, a lebre ela é simbolizada por conta da velocidade de reprodução, né? A lebre ela se reproduz muito, tem muitos filhotes. E o ovo é justamente com essa ideia de fertilidade, né? De uma vida nova, do nascimento, né? Então, Ostara vem com esse simbolismo já. Ou seja, o simbolismo principal da Páscoa não vem do cristianismo em si, e sim vem de uma origem pagã. E aí, galera, o que acontece? O cristianismo, quando se acendeu como uma religião predominante, ao invés de descartar esse tipo de festival e de feriado pagão, eles pensaram, por que não apropriar para nossa religião esse festival que já é popular, esse festival que já é comum. Mas ao invés de ser um festival pro Ostara, a gente traz uma celebração, né, um renascimento de Jesus Cristo, que também faz sentido com o simbolismo do ovo e da lebre, né? Porque renascimento, né, fertilidade, renascer, uma vida nova. Então faz todo sentido com a Páscoa, faz todo sentido com o renascimento, a ressurreição de Jesus Cristo. Então, o cristianismo se apropria do ovo e da lebre por conta desse feriado pagão celebrando o início da primavera. Belezinha, galera? Muito interessante isso para a gente entender realmente o simbolismo, o significado de algo que é tão antigo e até hoje a gente tem na nossa cultura, né? O coelhinho da Páscoa, os ovos de Páscoa. Não, mas como se tornaram chocolate? A gente vai chegar lá. Calma que ainda tem muito chão pela frente até virar chocolate essa brincadeira. E aí a gente já vai dar um pulo para a Idade Média. Vamos já dar um pulinho no tempo. E falar sobre a Idade Média e como era celebrada a Páscoa na Idade Média. Nesse período, gente, a Idade Média era muito focada na religião, que seria, obviamente, a religião católica, né? A Idade Média europeia, ocidental, celebrava a Páscoa. Antes da Páscoa, tinha a Quaresma. Até hoje nós temos a Quaresma, inclusive pessoas católicas tendem a fazer alguns tipos de sacrifício, por assim dizer, como ficar sem comer doce por 40 dias ou ficar sem consumir refrigerante, justamente como uma penitência, por assim dizer. E a Idade Média, a Quaresma era um pouquinho mais intensa, né? Como funcionava esse modelo
da quaresma, que são, obviamente, quaresma vem de 40, né? Então, são 40 dias, só que não era uma penitência assim, não vou consumir uma coisa que eu gosto, não, não, não. A igreja não permitia você consumir qualquer produto de origem animal. Sim, você virava vegano por 40 dias, porque nem o ovo podia ser consumido, porque o ovo era considerado de origem animal, era até aqui equiparado à carne vermelha. Então, nem ovo, nem leite, nem laticínios, nem carne, você não vai consumir nada disso por 40 dias. E aí, gente, o que acontecia? As galinhas não sabiam que estava na quaresma, né? Ninguém informou elas. Então, elas continuaram botando os ovinhos dela normalmente. E para não perder esses ovos, a galera do medievo pensou o quê? A gente pode cozinhar esses ovos e para ficar bonitinho, vamos tingir. Né, tem esses relatos, né? Não se sabe ao certo o quão comum isso era, né? Porque a gente não está no período para acompanhar as festividades, mas sabemos que algumas pessoas tingiam com pigmentos naturais, como, por exemplo, beterraba, cenoura, cebola e por aí vai. Mas como era o beterraba, porque beterraba realmente traz uma cor bonita, né? Traz uma coloração natural, bonito. Ervas também trazem uma cor verdinha, bonitinha, dependendo. Então, eles tinham esse hábito de cozinhar os ovos para armazenar. Justamente para não perder este alimento, né? E aí virou uma prática, né? Um costume. E aí, por quê? Porque quando acabasse a quaresma, né? Quando viesse a ressurreição de Cristo, teríamos a fartura. Que, se você parar para pensar, também tem muito a ver com a ideia pagã, né, do Festival de Ostara, que é justamente essa fartura após o inverno, essa fartura após tanto tempo sem se alimentar, digamos assim, bem, né, com fartura. Então, a galera tá armazenando ovo por 40 dias, né? Então, se tem uma coisa que eles vão ter, é fartura. Então, aos poucos, esses ovos decorados, eles foram se tornando um simbolismo, assim, da Páscoa, mas ainda não tem nada a ver com chocolate, não tem esse simbolismo, mas tem uma ideia de fartura, né? Uma ideia de que você vai comer bastante na Páscoa, né? Porque Cristo ressuscitou e isso é um motivo de felicidade, de alegria, de renascimento, de vida nova. Beleza, gente. E isso foi virando um hábito, foi virando algo cultural, tanto de pessoas mais ricas quanto de pessoas mais pobres, né? Enquanto a galera, o povão, né, por assim dizer, fazia isso que eu falei de tingir com pigmentos naturais. Quem tinha lá sua graninha, como por exemplo o rei Eduardo I lá da Inglaterra, no século XIII, ele tinha o costume de presentear as pessoas com ovos com folhas de ouro. Prática levemente inútil, na minha humilde opinião, porque ovo é ovo, com folha de ouro ou sem. Mas sim, ovos de galinha ou de outras aves, ele presenteava esses ovos com folhas de ouro. Então, olha aí como esse hábito, né, de presentear com ovos, de presentear durante a Páscoa já está há um bom tempo, né? Inclusive, uma coisa interessante sobre o simbolismo é a gente falar sobre a lebre, que a lebre veio justamente dessa cultura germânica, né, do Festival de Ostara. E no século XVII, mais ou menos, veio uma lenda que vocês me digam aí se ela parece familiar para vocês. Uma lenda de que as lebres entravam na casa das crianças boazinhas e levavam ovos. E essa lenda, né, foi se disseminando principalmente após a vinda de imigrantes germânicos para as Américas. Isso é uma coisa muito interessante, né, que hoje em dia é o nosso coelhinho da Páscoa e lembra também bastante a tradição do Natal, né, do Papai Noel trazendo presente e tal. Então, esse simbolismo já está há um bom tempo aqui na nossa sociedade do coelhinho da Páscoa. E, gente, a gente tem agora também, não entrando no chocolate, mas estamos quase lá,
né? Porque a gente já está no século XIX. A gente tem os ovos Fabergé. Os ovos Fabergé foram encomendados pelo czar da Rússia. O czar que era um ascendente do último czar, né, que seria o Nicolau III, se eu não me engano. E ele queria uma coisa especial para presentear a família dele e surpreender a esposa dele. E aí ele contratou o homem chamado Fabergé. Falou, cara, eu quero um negócio legal. Eu quero uma coisa diferente. Eu quero presentear na Páscoa eles com um ovo decorado. Só que eu quero que tenha uma surpresinha dentro. Eu quero que tenha uma surpresinha dentro do ovo. É a única exigência que eu tenho. Que seja bonita, tenha muita joia, muito chique e que tenha uma surpresinha dentro. E aí, gente, foi se criando uma tradição que iniciou no final do século XIX e terminou só depois da queda do czar na Revolução Russa de 1917. Então, durou muito essa tradição dos czares presentearem sua família com um ovo Fabergé. E aí, tinham vários ovos, gente. Tinha ovo que dentro tinha uma galinha botando ovo de safira, por exemplo. Tem um que era o porta-retrato do czar para sua esposa. Tem esse aqui, ó, que são várias figuras da família. Esse aqui, que é bonitinho, que tem aqui o símbolo, né, do Império Russo. E aqui dentro tinha um trenzinho. Então, o ovo Fabergé, ele teve essa... digamos assim, ele teve certa influência nessa tal da surpresinha dentro do ovo de Páscoa, que até hoje a gente teve. Confesso que na minha época, os ovos tinham surpresinhas muito mais elaboradas do que de atualmente. Mas quem sou eu para falar alguma coisa, né? Então, os ovos Fabergé tiveram essa ideia de presentear o ovo sendo decorado, sendo um símbolo de renascimento ainda assim, mas também com uma surpresinha dentro. E virou uma tradição dos czares de presentearem a sua família com isso. Até a última vez, muitos ovos desses foram vendidos ou foram desmantelados pelos bolcheviques após a Revolução. Mas, se eu não me engano, existiram cerca de 50 desses ovos, ou existem. Então, são joias super chiques e super caras, que meio que demonstra o porquê da revolta da população durante a Revolução Russa, né? Porque enquanto os czares poderiam presentear as suas famílias com esse tipo de ovo, que, nossa, temos que convir que é lindo, né? Tudo ouro maciço, joias muito preciosas, muito bem adornadas. E enquanto eles tinham essa forma de presentear, nem sabemos como as pessoas pobres da Rússia passavam as suas Páscoas, mas em uma situação de miséria e provavelmente com o mesmo hábito de cozinhar os ovos e tingir, porque havia uma desigualdade muito grande, né, que culminou no ápice da Revolução Russa. E aqui, gente, agora a gente entra na Revolução Industrial e, consequentemente, no chocolate. O cacau, ele era consumido, o chocolate em si, antes da Revolução Industrial, era consumido, na verdade, como uma bebida. Mas não era tipo uma bebida chocolate quente. Era uma bebida granulosa, uma bebida amarga, que provavelmente era horrível. Provavelmente era horrível, porque eu não sei se vocês já consumiram cacau mesmo, a fruta cacau. Sinceramente, é um gosto esquisito, é algo forte, é muito forte. Então, a bebida, ela era uma coisa amarga, nada parecida com o chocolate que a gente tem hoje em dia, né? E isso mudou durante a Revolução Industrial, porque a gente teve aparatos para melhorar o sistema de moagem, né, para ficar uma textura mais lisa, mais maleável, e da prensa hidráulica.
Então, assim, também abaixou o preço do açúcar e do cacau na Europa Ocidental, o que ajudou a massificar esse produto que é o chocolate. E o chocolate é algo doce, né? É algo atrativo. E naquela época tinha menos gordura e mais cacau, né? Que hoje em dia a gente está passando por uma crise do cacau. Mas era algo muito saboroso. Então chamava a atenção justamente da criançada, né? Que gosta de coisa açucarada, que tem vontade de comer coisas mais doces até hoje. Então, o chocolate ele começou a ser, de certa forma, popularizado. E uma empresa que ajudou a popularizar foi o Cadbury. Desculpa se eu estiver falando errado. Em 1875, eles criaram o primeiro ovo de chocolate oco da história. Por que oco? Porque já existiam ovos de chocolate maciços, mas eles eram muito pesados, de certa forma, e difíceis de comprar e de ser consumidos. Então, o ovo de chocolate oco era muito mais inteligente, porque você gasta menos produto, né? Você gasta menos chocolate para produzir. E se você colocar, por exemplo, uma surpresinha, você consegue aumentar muito mais o preço. Se é o que a gente vê hoje em dia, né? Os ovos cada vez com menos chocolate, mas os preços só aumentam. Por quê? Justamente por conta dessa crise de cacau que a gente está passando, mas também por um sistema de consumo em massa, né? Então, a Revolução Industrial começou a trazer a Páscoa ainda mais como consumo. E agora não só como esbanjar da mesma forma que as pessoas ricas faziam desde o período medieval, que compravam ovo embalado a ouro praticamente para dar para as pessoas, mas agora é uma cultura de massa, né? Porque o chocolate foi popularizado, então é uma cultura de massa de consumo. E é isso que se tornou a Páscoa no final das contas, né? O significado, a tradição, ela foi sendo ressignificada várias vezes, porque nenhuma tradição é imutável, né? Toda tradição, mesmo que você tente manter as raízes dela, ela vai mudando com o tempo, porque a mentalidade do ser humano, a mentalidade do ser histórico, ela vai mudando com o tempo. Então, a memória, ela é algo maleável. Assim como se tornou o chocolate durante essa época do ovo da Páscoa. Nossa, mas tem como ficar ainda mais massificado, ainda mais popular essa questão do ovo da Páscoa? Pô, óbvio que pode, galera. Lembra do que a gente falou do American Way of Life lá naquele vídeo sobre o Dia da Mulher? Pois é, galera, sociedade de consumo. Vou escrever aqui novamente, American Way of Life. Você tem que comprar esse ovo de chocolate pro teu filho, senão você é um péssimo pai, né? Você não vai querer deixar seu filho triste em plena Páscoa. Então, a Páscoa, ela virou justamente isso. Você consumir, você comprar, comer bastante, né? Então, o significado que era uma tradição pagã se tornou uma tradição cristã, agora é uma tradição do consumo. Óbvio que tem muitas pessoas que ainda praticam, né, a quaresma, por exemplo, né, igual a gente comentou, ou mesmo vão nas missas, mas a real é que quando você pensa em Páscoa, você foca muito mais na questão do chocolate, na questão de ganhar doces, de ganhar presentes, né? Quando eu era criança, por exemplo, eu ficava animada na Páscoa, por quê? Eu quero saber qual ovo de Páscoa eu vou ganhar para saber qual bichinho vem dentro do meu ovo de Páscoa. Então, assim, mesmo sendo criada numa família católica, eu queria saber do bichinho. Então, não é uma crítica em si a esvaziar o significado da religião, mas é uma análise de como as tradições elas são mutáveis e elas vão mudando, principalmente quando entra a questão da sociedade de consumo. Porque a sociedade de consumo tem esse padrão proposital de transformar qualquer data comemorativa em consumir. Então, o afeto se transforma enquanto você consegue pagar por isso. Você pode parar para pensar em qualquer data comemorativa.
Se você para pensar no Natal, você pensa em presente. Se você não comprar presente para uma pessoa que você gosta muito, você é considerado rude. Se Dia dos Namorados, se você não comprar presente pro seu namorado, você é um péssimo namorado. Então, tudo no final das contas é sobre quanto você consegue pagar e o que você consegue pagar. E a Páscoa se tornou justamente isso. Um momento de consumo, um momento de consumir bastante doce. E é isso que eu queria trazer para vocês, justamente essa história da Páscoa, como que ela foi mudando, né, para o ovo de galinha de verdade, literal ovinho mesmo, para um ovo de chocolate simbólico, de um cacau, de um chocolate amargo, granulado, para um chocolate doce, que atualmente tem mais gordura hidrogenada do que cacau, mas isso é assunto para outro vídeo. Então, é tudo isso que a gente tem para trazer sobre a Páscoa. Eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que vocês tenham uma ótima Páscoa, tudo bem? Consumam o chocolate, tá tudo bem. Mas passem também o tempo com a família de vocês, com as pessoas que você ama. E a gente se vê no próximo vídeo.